Pode ir abrindo sua Bíblia no livro de Atos. No capítulo 10. Hoje nós entraremos no capítulo 10 do livro de Atos. E nós veremos juntos a história de Cornélio, um centurião romano, e essa história ela é muito importante no livro de Atos, tanto que os desdobramentos dela durarão até o capítulo 15, tá bom? É a maior, na verdade, das histórias relatadas por Lucas, e nós veremos essa história em, no mínimo, 3 pregações, tá bom? Ela é muito importante, porque ela marca agora que o Evangelho está sendo oficialmente oferecido aos gentios. Que o Evangelho, agora, está de maneira muito específica, sendo pregado para outras pessoas que não são da nação de Israel. Então, essa é a história que nós vamos ler. Atos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 23. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando no anjo os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar, e estando com fome quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da sua visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. E enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem vocês buscam? Aqui vocês vieram. Então disseram: um centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos, os que habitavam em Jope, foram em sua companhia. Até aqui, a primeira parte da história da conversão
de Cornélio. Então, o texto de hoje, o sermão de hoje, ele está dividido em 3 partes, tá bom? Na primeira parte, nós veremos a visão de Cornélio. Na segunda parte, nós veremos a visão de Pedro. E na terceira parte, nós veremos alguns ensinamentos que esse texto pode apresentar para nós, tá bom? Primeira parte, a visão de Cornélio. Segunda parte, a visão de Pedro. E no final, alguns ensinamentos para a nossa vida. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a visão de Cornélio. Mas antes de falar sobre a visão de Cornélio, o texto, e nós vamos fazer isso, nos apresenta quem era Cornélio. Lucas faz questão de gastar alguns versículos, algumas palavras, para dizer quem era esse homem. E ele diz, lá no versículo 1, que ele morava em Cesareia, e ele era centurião da coorte chamada italiana. Então, centurião, naquela época, era um soldado do exército romano, que era responsável por outros 100 soldados. Um soldado responsável por outros 100 soldados. E Cornélio, provavelmente, por ter essa grande posição dentro do exército romano, ele era também um cidadão romano. Naquela época, Roma dominava muitos outros povos. Você vai lembrar, o império gigantesco. Pegava parte da Europa até o Oriente Médio, norte da África, tudo em volta do mundo Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. E ser cidadão romano era para poucos. E isso te dava um status muito alto na sociedade. E isso te dava direitos que eram muito importantes. Cornélio, por ser um centurião, ele também era um cidadão romano. E o que significa que ele também era bem de vida. Cornélio era um homem bem de vida. Tinha muitos bens materiais. Tanto que nós vemos no texto que ele tem domésticos, servos, que o servem em tempo integral. Então, esse era Cornélio, um centurião da coorte, que é uma parte daquele exército formado de pessoas que vinham da Itália, por isso que se chama italiana. E a segunda coisa que Lucas nos apresenta de Cornélio é que ele era um homem piedoso e temente a Deus. E aqui eu preciso chamar a atenção, tá bom? Piedoso aqui é a ideia de que Cornélio ele era um homem religioso. Era um homem que obedecia os preceitos da religião judaica. E temente a Deus, Lucas ele não está usando aqui no sentido que nós geralmente utilizamos, para dizer que um homem é temente a Deus ou uma mulher é temente a Deus. Não, tá bom? Deixa eu tentar te explicar. Na cabeça do judeu, existiam 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas que tinham algum acesso à religião judaica. Primeiro, os judeus, circuncidados, da descendência de Abraão e que seguiam a religião judaica. O segundo grupo era o grupo de prosélitos, chamado de prosélitos, que eram quem? Eram os gentios, ou seja, pessoas que não eram descendentes de israelitas, que decidiram se converter ao judaísmo e se circuncidavam. Então elas agora passavam a ser pessoas da nação judaica. Esse era o segundo grupo. Primeiro grupo, judeus. Segundo grupo, prosélitos. E o terceiro grupo era o grupo dos tementes a Deus, que eram aquelas pessoas também gentias, que tinham uma certa afinidade com a religião judaica, mas que não se circuncidavam. E a circuncisão era o símbolo, você vai lembrar, que aquela pessoa pertencia à comunidade da aliança. Então, por diferentes motivos, às vezes para manter o seu status na sociedade, como talvez era o caso de Cornélio, essa pessoa não era circuncidada. Então, ela não fazia parte do povo da nação de Israel de maneira oficial. Então, essa pessoa que Lucas tem em mente, tá bom? É um temente a Deus, ou seja, é uma pessoa que conhece o Deus de Israel, que segue o Deus de Israel, mas que não submeteu totalmente a sua vida à religião judaica, tá? Então, é isso que Lucas está dizendo. Cornélio era um homem piedoso, ou seja, que seguia até certo ponto os preceitos da religião, e ele era temente a Deus, seguia algumas práticas, conhecia o Deus de Israel, mas não havia entrado de maneira oficial na aliança, não havia sido circuncidado, tá bom? Então, esse era Cornélio, um centurião que simpatizava com a fé judaica, que adorava o Deus de Israel, mas que não havia sido circuncidado. Mas Lucas,
ele fala mais uma coisa a respeito de quem era Cornélio. Ele vai dizer, no versículo 2 ainda, que além de ser piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ele fazia muitas esmolas. Olha como Lucas está enfatizando essa questão de esmolas. Você vai lembrar que no texto passado, que nós vimos há 2 domingos atrás, Lucas elogia Dorcas, porque ela fazia muitas esmolas. E aqui Lucas elogia de novo, agora Cornélio, uma outra pessoa, porque fazia as esmolas. Isso era muito importante para a espiritualidade judaica, você praticar atos de caridade. E é por isso que Lucas faz questão de mencionar isso, que Cornélio, ele era um homem que praticava a caridade, que amava o seu próximo, que fazia muitas boas obras. E além disso, Lucas diz que ele, no final do versículo 2, ele de contínuo ou constantemente orava a Deus. Então Lucas ele vai passando um currículo bom de Cornélio aqui. O cara é bom, top na sociedade, o cara é piedoso, segue de maneira quase completa a religião, ele pratica esmolas e ele continuamente ora a Deus. Provavelmente, seguindo a tradição judaica, Cornélio orava 3 vezes por dia. É isso que o Lucas está enfatizando aqui. E parece que Cornélio, ele fazia isso muito. E de fato ele se importava com as pessoas em estar seguindo verdadeiramente a religião judaica. Porque quando o anjo aparece para ele, olha comigo, lá no versículo 4, diz o texto que ele chama Cornélio pelo nome, Cornélio fica com medo, e o anjo diz assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Que é a linguagem bíblica para dizer, olha, Deus está ouvindo as suas orações. Deus está vendo o que você está fazendo. Então, provavelmente, Cornélio era um homem que buscava viver uma vida, que buscava ser uma pessoa boa, que vivia condizente com aquilo que ele havia aprendido do Antigo Testamento. E, agora, tendo falado sobre quem era Cornélio, esse homem piedoso, temente a Deus, que fazia oração, que fazia esmolas, cidadão romano, Lucas agora vai nos relatar qual foi a visão de Cornélio, no versículo 4 até o versículo 8. E nós lemos, não tem muita coisa para explicar, Cornélio estava lá, em determinada hora do dia, vem numa visão um anjo, que o chama pelo nome, Cornélio fica com medo, pergunta o que é? E aí o anjo responde, que nós acabamos de ler, que as orações e as esmolas dele subiram para a memória diante de Deus. E então o anjo manda com que ele fosse chamar, por meio dos seus servos, a Pedro. Pedro estava em Jope, onde ele havia ressuscitado Dorcas, que não é muito distante de Cesareia. Então o anjo manda isso, fala, olha, mande uns dos seus servos aí, irem buscar Pedro, irem buscar Simão, também conhecido como Pedro. Então Cornélio vem, chama 2 dos seus servos, chama um soldado que também era piedoso e manda buscá-los. Então, essa foi a primeira parte. Lucas apresenta quem era Cornélio e diz que um anjo apareceu para ele, para que ele mandasse buscar o apóstolo Pedro. E agora Lucas vai relatar a visão de Pedro. Qual foi a experiência agora que Pedro teve com Deus? Mas antes da gente falar dessa parte que começa no versículo 9, vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos com Cornélio. Quem era Pedro? Quem era Pedro? Primeiro, Pedro era um crente, certo? Pedro havia caminhado com Jesus durante 3 anos. Pedro era tido como um dos seguidores verdadeiros de Jesus, diferentemente de Judas. Então Pedro era um convertido, um crente. Segundo, Pedro era um apóstolo, era um dos 12 escolhidos para caminhar com Jesus, um daqueles que haviam visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Mas não apenas Pedro era um dos apóstolos, Pedro era o líder dos apóstolos. Pedro era o que maior tinha influência na igreja e na comunidade dos apóstolos, nos 12 reunidos. E além disso, de ser um crente, de ser um apóstolo, Pedro era um pregador. Nós vimos na primeira, lá depois de Pentecostes, a primeira pregação oficial da igreja do Evangelho foi com Pedro, se levantando e pregando, e milhares de pessoas se convertendo. Depois nós vimos Pedro pregando no templo, e mais milhares de pessoas se convertendo. No texto
passado, nós vimos Pedro viajando em cidades e pregando o evangelho. Então Pedro também era um pregador. Era um convertido, um crente, um apóstolo e um proclamador do evangelho. Tá bom? Então essas três coisas nós já sabemos a respeito de Pedro. Lucas já nos mostrou aqui a respeito dele. Mas agora vamos ver a visão que Pedro teve. Qual foi o conteúdo dessa visão que Lucas quer tanto nos mostrar? E diz o texto que no versículo 10, olha comigo. Estando com fome, Pedro havia subido no eirado, no terraço, a famosa laje, para orar. E estando ele com fome, ele quis comer. Mas enquanto lhe preparava uma comida, sobreveio-lhe um grande êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Irmãos, tenta imaginar essa visão de Pedro. Tenta imaginar. Um objeto do céu, parecendo um lençol, com todo tipo de animal, e ele baixa, sobe e desce, e sobe e desce. É uma visão, assim, no mínimo inusitada, né? No mínimo, assim, meio estranha. Mas é assim que Deus escolheu ensinar uma lição para Pedro. Por quê? Por que Lucas deixa bem claro que tinham toda sorte de animais, de quadrúpedes, aves e répteis? Essas eram as três classes que eles entendiam haver naquela época de animais. Por que Lucas quer enfatizar isso? Porque você vai saber que no Antigo Testamento existia uma separação daquilo que os judeus poderiam comer e daquilo que eles não poderiam comer, que eram considerados imundos. E todos esses animais estão juntos agora. E Deus ordena para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. E o que Pedro responde no versículo 14? De modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro está dizendo: olha, Senhor, eu nunca quebrei essas regras alimentares que o Senhor deu para o nosso povo. Então eu não vou matar e não vou comer. Mas Deus, Ele responde. E nessa resposta está o significado da visão. Uma visão estranha, uma visão meio assim complicada da gente imaginar, mas Deus já dá o significado para Pedro, lá no versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus purificou, Pedro, não consideres comum. Então, com esse texto aqui, nós vemos que aquelas leis de alimentação, dadas especificamente para a nação de Israel, agora estavam caindo por terra, por um objetivo específico. Um dos objetivos das leis alimentares do Antigo Testamento era mostrar, fazer uma distinção entre como vivia o povo de Deus e os outros povos. Por isso, tantas leis acerca, por exemplo, da roupa. Não faz tanto sentido quando nós olhamos, mas quando nós entendemos que era para marcar a distinção entre a nação de Deus e os outros povos, nós entendemos qual era o propósito. Então Deus havia dado muitas dessas leis para que pudesse haver uma separação e as pessoas pudessem reconhecer: olha, esse aqui é um seguidor do Deus de Israel, faz parte do povo da aliança, e esse aqui não. Então esse era um dos objetivos principais das leis alimentares do Antigo Testamento. Mas depois de Cristo, é isso que a Bíblia nos ensina, essas leis que buscavam diferenciar Israel dos outros povos, caem por terra. Paulo vai falar isso em Efésios, que o muro de separação, que separava judeus e gentios, agora foi derrubado. E todas essas leis que buscavam diferenciar uma nação étnica das outras, do resto das outras nações, elas caem por terra. Esse é o significado da visão. É por isso que Deus está mandando Pedro, agora pode matar e pode comer. Esse muro de separação que existia entre você e os gentios não existe mais. Pode comer. E graças a Deus, né, irmãos? Imagina a vida sem bacon. Como que ia ser? Churrasco sem aquela bistequinha de porco,
né? Ou aquele porco no tacho, quem é do interior, né? Lembra aquele porco no tacho? Graças a Deus nós vemos no Novo Testamento. E é isso que Deus está ensinando para Pedro. Pedro, acabou, cara. Isso que diferenciava, que buscava diferenciar vocês das outras nações, caiu por terra. Não precisa mais. Não precisa mais. E com isso, Deus estava preparando a vida de Pedro para pregar para Cornélio. Por quê? Vamos lembrar. Irmãos, Cornélio era um gentio. E nós já sabemos que, infelizmente, contrário aos mandamentos de Deus, um judeu não se dava muito bem com o gentio. Ele tinha sim que marcar uma separação, mas ele tinha que ser amigo, ele tinha que ser luz para as outras nações. Mas o judeu pegou isso, de maneira geral, não todos, é claro, lá no tempo de Jesus, e fez uma distinção entre eles e os gentios, de maneira que eles não se davam muito bem. Segundo, Cornélio não era qualquer gentio. Cornélio trabalhava para o império que estava dominando o povo de Pedro. É mais ou menos, como se um ucraniano agora fosse pregar para um russo, para um soldado russo, para quem mandou matar a família deles, para quem mandou cair bomba nos hospitais. É mais ou menos isso aqui. Cornélio não era qualquer gentio, era um gentio que trabalhava para o exército, que havia matado o povo de Pedro, que estava dominando o povo de Pedro, maltratando o povo de Pedro. E o anjo mandou com que Cornélio chamasse Pedro. Então, com essa visão, Deus estava já preparando o coração de Pedro, para que ele não considerasse mais Cornélio como um gentio, como alguém que não merece a graça de Deus, como alguém que é impuro aos olhos de Deus. Então, esse foi o objetivo da visão. Deus, através dessa visão, em relação aos alimentos, estava mostrando: o muro de separação acabou, Cornélio, acabou, Pedro, chega, cara, agora vá pregar o evangelho, agora vá anunciar aquele gentio a mensagem do evangelho. E esse relato da visão, ele nos mostra mais uma característica de Pedro, e Lucas parece enfatizar isso aqui. Pedro, além de ser um convertido, além de ser um apóstolo e além de ser um pregador, Pedro é lento para obedecer. Lento para obedecer. Meu irmão, olha comigo o versículo 16. Sucedeu isso por quantas vezes? 3 vezes. Parece que esse número 3 persegue o coitado do Pedro, né? 3 vezes. Deus está mandando Pedro comer. E Pedro, não, Senhor, não vou não. É em teu nome, não vou comer. Não, Pedro, mas eu que estou mandando. Não, Senhor, mas eu não vou comer não. Mas Pedro, eu estou mandando, Pedro, eu sou Deus. Não, Senhor, mas eu não vou comer não. Pedro, lento para obedecer. Diferente de Cornélio, que já teve a visão, já mandou chamar os seus domésticos e enviou eles. Pedro, o próprio Deus, mandando um trem para ele, e Pedro não faz. Né? Então esse texto nos mostra que Pedro também era lento para obedecer. Isso nos mostra, gente, como que é difícil mudar os preconceitos da nossa mente. Coisas que a gente cresceu aprendendo serem verdadeiras. Coisas que a gente aprendeu desde criança, que está incrustada na nossa mente. Às vezes pode vir o próprio Deus e falar, e o nosso coração não obedece. Que é exatamente isso que Pedro fez aqui. Então, Deus manda essa visão para já preparar o coração de Pedro. E por mais que Pedro fosse lento para obedecer, o coração dele, de uma certa maneira, foi sendo transformado. Porque diz no versículo 17 que, enquanto ele ainda estava pensando, chegam esses homens, Pedro hospeda eles, e no dia seguinte ele vai até a casa de Cornélio. E aqui nós vemos mais uma vez também a soberania de Deus. Enquanto as pessoas estão vindo, enviados de Cornélio, Pedro está lá, tendo a visão. Quando Pedro termina de ter a visão, está meditando, chegam os enviados de Cornélio ali, procurando Pedro. Essas, meus irmãos, são as 2 visões do texto, tá bom? Primeira visão, Cornélio, Lucas apresenta quem era ele, conteúdo da sua visão, pedindo para chamar Pedro. Segundo, a visão de Pedro, em que Deus estava tentando ensiná-lo
que o muro de separação entre judeus e gentios agora caiu por terra. Não existe mais essa ideia de um povo puro e um povo impuro aos olhos de Deus. As duas primeiras partes nós já chegamos. Agora, vamos ver o que esse texto nos ensina. E antes de partir para a conclusão, eu gostaria de apresentar duas maneiras, duas aplicações que nós podemos tirar a respeito desse texto. Uma aplicação é baseada na vida de Pedro e a outra baseada na vida de Cornélio, tá bom? Então, primeiro, na vida de Pedro. Meu irmão, se tem uma coisa que Pedro nos ensina, que Lucas nos ensina por meio da vida de Pedro, é que nós devemos buscar ter um coração maleável. Devemos buscar ter um coração maleável. Irmão, pense mais uma vez nos privilégios de Pedro. Caminhou com Jesus, líder dos apóstolos, grande pregador, por meio dele Deus realizava grandes milagres, ressuscitava pessoas, curava paralíticos. Mas ainda assim, quando confrontado com algo que a sua mente tinha como inegociável, mesmo estando errado, Pedro é lento para obedecer. E eu poderia descer aqui além em Pedro. E poderia dizer assim, o quanto ruim ele foi aqui, e o quão diferente nós temos que ser de Pedro. Mas a grande verdade é que todos nós somos parecidos com Pedro. Todos nós somos lentos para obedecer, inclusive eu. Todos nós. Quantas vezes nós sabemos que estamos fazendo errado em determinadas coisas, mas não mudamos? Quantas vezes nós sabemos que temos que ler a Bíblia e orar, e não oramos e não lemos a Bíblia? Quantas vezes nós sabemos que precisamos liderar as nossas famílias, homens, em oração, em leitura da palavra de Deus, as nossas esposas, mas nós não fazemos? Quantas vezes nós sabemos que precisamos tomar determinadas atitudes no nosso trabalho, na nossa família, mas não tomamos? Por quê? Porque nós somos como Pedro. O problema não está aqui, o problema está aqui, num coração que é lento para obedecer. Meus irmãos, nos aconselhamentos, na grande maioria deles, pessoas que vêm, elas já sabem onde erraram e o que tem que fazer, na grande maioria das vezes. Qual é então o nosso problema? O nosso coração que é lento para obedecer. Mas graças a Deus que nós servimos a um Deus paciente. Pensa se Deus fosse igual a alguns de nós, né? A ferro e fogo, escreveu, não leu, já manda fora. Deus é paciente e trata Pedro com paciência. E mais uma vez, na primeira vez, Deus já poderia fulminar Pedro. Mas Deus tenta a segunda vez, a terceira vez, com Pedro. E agora nós precisamos reconhecer aqui uma coisa. Por mais que Pedro seja lento para obedecer, Pedro demonstra nesse texto também já ter um coração maleável. Quer ver o detalhe do texto? Olha o versículo 23. Diz o texto que os dois domésticos e o soldado enviado por Cornélio chegaram até a casa que ele estava, e diz o texto que Pedro, pois, convidando-os a entrar, o que ele fez? Hospedou-os. Hospedou-os. Meu irmão, aqui nós já vemos que o coração de Pedro estava mais maleável. Porque se ele ainda estivesse com um preconceito, que ele estava antes da visão e durante a visão, ele não receberia esses homens em casa. Porque são dois que trabalham para um romano, que provavelmente também eram gentios, e além disso um soldado romano, que trabalhava para o exército que estava dizimando, que estava governando o povo de Pedro. Mas Pedro aqui pega eles e os hospeda. É uma maneira de Lucas nos dizer que o coração de Pedro já estava maleável. Ele já estava recebendo o tratamento do Senhor. Então, meu irmão, todos nós somos como Pedro, lentos para obedecer, mas nem todos somos como Pedro aqui, dispostos a ter um coração maleável diante de Deus. Nem todos nós. E é por isso que essa aplicação é que nós devemos ter um coração maleável como Pedro, para aquilo que o Senhor está nos ensinando.
Meu irmão, o que é que você precisa mudar na sua vida como Pedro? O que é que Deus está te ensinando por meio da palavra, por meio de outros irmãos? Mas você, com o coração duro, tem fechado os ouvidos. O que é que o Senhor está falando com você? Está te orientando por meio da pregação, muitas vezes, mas você é lento para ouvir. Mais uma vez, nós não precisamos imitar Pedro em ser lento para obedecer, porque nós já somos assim, mas precisamos imitá-lo em ter um coração maleável. Deus está te chamando para se dedicar mais a Ele, para servir mais a igreja. Deus está te chamando para tomar uma postura de líder na sua família. Deus está te chamando a ser uma mãe melhor, um pai melhor, um marido melhor, a evangelizar os teus filhos, a tomar uma atitude, uma postura diferente no teu trabalho. Seja como Pedro e tenha um coração maleável. Peça para Deus um coração maleável, para que você possa fazer a vontade dEle. Ainda que em passos pequenos, como Pedro, mas ainda assim com o coração quebrantado e maleável nas mãos do Senhor. Então essa é a primeira aplicação. Tenha, meu irmão, esse coração maleável. E a segunda aplicação, eu falei, a primeira baseada na vida de Pedro, a segunda baseada na vida de Cornélio. E essa aplicação é, meu irmão, imite a conduta de Cornélio. Lucas relata nesse texto a vida de Cornélio. E Lucas o tem em alta conta. Lucas elogia muito Cornélio. Cornélio buscava praticar aquilo que ele havia aprendido acerca do Deus de Israel, do Antigo Testamento. Cornélio fazia tudo que Deus requer de nós: amor a Ele, amor ao próximo, oração, uma vida de piedade. Cornélio, por só apenas conhecer os preceitos do Antigo Testamento, muito provavelmente ele guardava outras leis. Ele provavelmente guardava as leis alimentares, guardava o sábado, mas Lucas não faz questão de relatar isso. Lucas relata apenas aquilo que também é exigido de nós, crentes debaixo da nova aliança. Como se ele quisesse mostrar, olha, imite a espiritualidade, a conduta de Cornélio. Então, meu irmão, se Lucas fosse fazer um relato da nossa vida, será que ele escreveria isso aqui? Se Lucas fosse contar a nossa história, o que ele escreveria? Sobre eu, sobre você. Será que Lucas escreveria que somos pessoas piedosas, que buscam agradar a Deus, que buscam seguir os preceitos da religião a que professamos seguir, que busca lutar contra o pecado? Ou será que existe pecado que estamos acobertando no coração, que nos deleitamos inclusive? Ou será que nós nem nos importamos com a vida do Senhor, com a palavra dEle, em nos comunicarmos com Ele? Será que Lucas escreveria, como Cornélio, que somos pessoas generosas, que estendem a mão, que têm um bolso aberto para as pessoas necessitadas, primeiro para os irmãos, mas também para as pessoas de fora? Será? Ou será que Lucas escreveria que só gastamos conosco, para o nosso bel prazer, que só gastamos para o nosso conforto, nem pensando no nosso próximo? Ou será que Lucas também poderia dizer sobre nós que somos pessoas de oração? Será que a oração é um pilar da nossa vida, como a Bíblia exige que seja? O que Lucas escreveria sobre nós? Essas são as três principais áreas da vida de Cornélio que somos chamados a imitar. Uma vida de piedade que busca seguir os preceitos que Deus nos deixou. Uma vida de amor ao próximo, em que praticamos a misericórdia. E uma vida de oração, em que nos dedicamos ao Senhor e nos dedicamos a nos relacionar com eles. Então, meu irmão, imite essa conduta de Cornélio. Reflita o que Lucas escreveria sobre a sua vida, sobre a minha vida, se ele estivesse relatando sobre nós aqui. E não apenas reflita sobre isso, tome atitudes para mudar. Tome atitudes, tome decisões para mudar isso. Para que o Senhor possa nos tornar pessoas mais piedosas,
mas sensíveis ao nosso próximo, e pessoas que buscam mais a face de Deus. Imite a espiritualidade de Cornélio. Esses são os dois grandes ensinamentos que esse texto nos aponta. Primeiro, que nós devemos ter um coração maleável como o de Pedro, que pode ser lento para obedecer, mas que a pequenos passos deixa com que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. E segundo, que nós tenhamos uma vida que imite a vida de Cornélio aqui. Nesse sentido, nessas 3 práticas que ele propõe para a sua vida. Mas eu queria concluir esse texto falando um pouco mais de Cornélio. E para isso eu queria pedir para que você lesse comigo Atos 11, vai um pouquinho para frente, versículo 13 e versículo 14. Atos 11, 13 e 14. Aqui Pedro está relatando, tá bom? O que ele ouviu de Cornélio. Olha o que Pedro diz sobre o que ele ouviu de Cornélio a respeito da sua visão. Atos 11, 13 e 14. E ele, Cornélio, nos contou como viu o anjo em pé em sua casa e que lhe disse: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás, que está escrito aí? Salvo, tu e toda a sua casa. Você pegou o detalhe do texto? Pegou o detalhe do texto aqui? Cornélio não era um homem salvo. Cornélio não era um homem salvo. É isso que ele diz aqui. É isso que Paulo diz aqui. É isso que o anjo diz. Manda chamar Pedro para que você escute a pregação e aí sim, por meio dessa pregação, você será salvo. Cornélios era um bom judeu que buscava seguir os preceitos do Antigo Testamento. Por isso ele praticava caridade, por isso ele orava, por isso ele buscava seguir os preceitos da religião. Mas Cornélio não era salvo, por um motivo muito simples: ele não havia ainda ouvido a mensagem do Evangelho. Ele não tinha fé em Jesus. E meu irmão, isso precisa fazer o seu joelho tremer e o meu joelho tremer. Sabe por quê? Porque o que esse texto está nos ensinando é que podemos ser religiosos como Cornélio, cumprir os preceitos como Cornélio, mas ainda assim ter o nosso coração longe de Jesus. Podemos ser membros de uma igreja, batizados numa igreja, frequentadores de uma igreja, mas ainda assim termos o nosso coração distante de Jesus. Esse é um dos ensinamentos desse texto. Lucas está dizendo, com todas as letras: boas obras não mandam ninguém para o céu. Somente a fé em Jesus, por meio da pregação do Evangelho, é que nos dá a salvação. E por isso, eu queria te chamar a reflexão nessa noite. Você tem essa fé verdadeira? Você já depositou a sua confiança em Jesus? Ou você é como Cornélio, tem a vida ilibada, sem mancha, irrepreensível, mas o coração ainda não se derramou aos pés do Senhor? Mas talvez você possa me perguntar: Léo, como que eu sei que eu tenho a fé verdadeira? E eu poderia te dar vários exemplos, e eu poderia citar vários textos bíblicos, mas existe uma maneira que eu gostaria de focar no final desse sermão aqui, pois foi a maneira que Jesus usou para Pedro certa vez. Quer saber se nós temos a fé verdadeira? Então precisamos responder a pergunta que Jesus fez para Pedro: você ama Jesus? Você ama Jesus? Eu amo a Jesus? Um grande pregador antigo disse que não existe pergunta mais importante que essa. E eu não estou aqui perguntando se você concorda com as palavras de Jesus. Eu não estou aqui perguntando se você tem uma vida como a de Cornélio.
E eu não estou aqui perguntando se você acredita que Jesus existiu, ou acredita que Jesus existe. Não é essa a pergunta. A pergunta é: você ama Jesus? Se Jesus olhasse no fundo dos teus olhos, como ele olhou nos olhos de Pedro, e te perguntasse: você me ama? Qual seria a tua resposta? Você ama Jesus? Eu amo a Cristo? Eu gasto tempo com Cristo? Eu amo ouvir a respeito de Cristo? Eu busco a face de Cristo? Eu quero a companhia de Cristo? Eu anseio pelo dia que eu vou conhecer a Cristo? Ou o meu coração está dominado por outras coisas? Meu irmão, Cristo é o amado da sua alma? Cristo é o desejo do seu coração? Essa é a pergunta que não vale $1 milhão. Ela vale a sua vida e a minha vida. Mais uma vez, eu não estou perguntando se você tem uma vida como a de Cornélio. Não estou perguntando se você é membro de uma igreja. Não estou perguntando se você acredita nas palavras de Jesus ou que Jesus existiu. A pergunta é: você ama Cristo? Seu desejo é por Cristo? Você se relaciona com Cristo? Essa é a pergunta. E talvez você chegou à conclusão que não. Talvez você imaginou olhando nos olhos de Jesus e Jesus te perguntando isso e você não tendo coragem de responder que sim. Ou talvez você chegou à conclusão de que você ama Cristo, mas o seu amor está frio. Você não o deseja mais. Você não o prioriza mais. Você não passa mais tempo com Ele. Você não quer mais ouvir a respeito das palavras dEle. Qual foi o veredito do Espírito no seu coração? Não importa qual seja, a nossa oração é a mesma. Nós precisamos, meu irmão, nos jogar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, nos dá um amor verdadeiro por Ti. Eu preciso Te amar, eu quero Te amar, a minha vida depende de Te amar, eu preciso Te amar verdadeiramente. Eu quero que o Senhor seja o amado da minha alma. Eu quero que o meu coração se derreta por Ti, Jesus. Porque foi Paulo quem disse certa vez: todo aquele que não ama a Jesus, que seja amaldiçoado. Por isso que a nossa oração precisa ser: Senhor, eu quero Te amar. Vamos orar? Baixe sua cabeça e vá falando com o Senhor. Vá colocando diante dEle aquilo que Ele falou contigo. Peça perdão, confesse, peça ajuda, peça por salvação, ou pela certeza da salvação, eu não sei. Mas, meu irmão, não vá embora essa noite sem responder essa pergunta: tu me amas? Senhor Jesus, nosso pastor amado, nosso intercessor, nosso advogado, nosso rei, nós juntos nos achegamos diante de Ti, porque o Senhor é um grande amigo que escuta as nossas orações como nós cantamos, porque o Senhor é aquele que acalma a nossa alma, e porque o Senhor é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos fazer crescer, é o único que pode nos levar seguros até o último dia. E eu venho a Ti nessa noite, Senhor, clamar pela Tua misericórdia, ó bendito Cristo. Foi o Senhor quem prometeu que todo aquele que se lança aos Seus pés, o Senhor jamais o expulsaria da Sua presença. Ó Deus, nós nos lançamos aos Teus pés nessa noite. Eu oro para que o Senhor possa tocar o coração daqueles que ainda não Te amam, Senhor. Que eles possam sentir a necessidade
de amá-lo verdadeiramente. Que o teu bendito Espírito possa auxiliá-los nesse momento. Eu oro por aqueles que, assim como eu, Senhor, passam por momentos de sequidão, por momentos de frieza, em que o nosso amor por Ti parece que não pulsa tanto mais. Ó Senhor, vem nos perdoar, e vem nos trazer à memória mais uma vez quem é o Senhor Jesus, e o que o Senhor fez por nós. Que pela fé possamos contemplar os cravos em Tuas mãos, a coroa de espinhos que o Senhor suportou por causa do nosso pecado, e nos ajuda, Senhor, a amá-lo, a Te seguir, a experimentar da Tua presença. Incendeie os nossos corações com o amor verdadeiro por Ti, Senhor. Ajude-nos a responder como Pedro: sim, Senhor, Tu sabes de todas as coisas e Tu sabes que eu Te amo. Esse é o nosso pedido. Vem com a Tua boa mão de graça sobre nós nessa noite, ó Cristo. Assim oramos, não porque nós somos bons, não porque temos qualquer mérito, mas nós oramos porque o Senhor pagou pelos nossos pecados e nos deu livre acesso agora à Tua presença, à presença do nosso Pai. É por isso que nós oramos, confiados em Teu próprio nome. Amém.